Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Funcionário público assassinado a bala próximo à residência. Segurança encontrado morto em São Lourenço da Mata. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 10 de agosto de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 24 horas, 7 pessoas foram mortas no estado de Pernambuco. Foram 7 homicídios registrados de ontem para hoje, 6 no interior e 1 no Grande Recife. Do dia 1º de janeiro até agora, foram registrados este ano em Pernambuco 2.529 assassinatos, sendo 1.531 no interior e 998 no Grande Recife. Foi identificado no Instituto de Medicina Legal o corpo de José Messias Francisco da Silva, de 32 anos de idade. Ele residia no acampamento do MST, era conhecido como Andarilho e teria sido morto com tiros na cabeça. O corpo é encontrado antes de ontem numa estrada de barro à margem da BR-101 em Chechel, na Mata Sul de Pernambuco. O ex-presidiário Walter Rodrigues do Nascimento, com 29 anos de idade, residente na rua Santa Rosa, em Panelas de Miranda, no Agreste do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho da residência dele. Crime praticado por um elemento desconhecido e os motivos também são ignorados. O corpo de Walter Rodrigues do Nascimento foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O vaqueiro Paulo Antônio Pereira Alencar, com 49 anos de idade, residente na fazenda Gruta Funda, zona rural de Buíque, no sertão do estado, foi assassinado a golpes de faca peixeira por um tal de Zé Capeta, que está foragido. Os motivos do assassinato são desconhecidos e o corpo do vaqueiro Paulo Antônio Pereira Alencar foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Carlos André da Silva, com 32 anos, residente na rua Aurora, em Panelas, no interior do estado. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo lá em Panelas, mais precisamente no sítio Feijão, zona rural. Elementos desconhecidos cometeram um crime cujos motivos também são ignorados. Eduardo da Silva, um jovem com 22 anos, residente na rua Boa Vista, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Oricuri. Ele foi assassinado pertinho da residência dele, com vários disparos de arma de fogo efetuados por ocupantes, elementos encapuzados, ocupantes de um carro prata. Um dos elementos teria sido reconhecido como sendo Nilcinho Vaqueiro. Os criminosos ainda feriram José Henrique da Silva, de 21 anos, que foi levado para o hospital local. Um rapaz identificado como Heraldo dos Cavalos, residente em Xangrande, foi assassinado com vários tiros de revólver ontem à noite no bairro João Paulo II, em Amaragi, na Mata Sul do estado. Um homem desconhecido cometeu o crime. O cara fugiu num carro não identificado. Heraldo dos Cavalos estava conversando com amigos na cocheira dele quando foi assassinado. Grave acidente ocorrido na estrada de Aldeia, em Paudalho. Foi uma colisão frontal envolvendo um carro Fox e uma moto cinquentinha que ficou destruída. O condutor da moto morreu na hora. O biscateiro Leandro Alves da Silva tinha 21 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Na rodovia PE 545, no trecho da rodovia Asa Branca, entre os municípios de Oricuri e Bodocó, no sertão do estado, 2 motocicletas colidiram, deixando o saldo de um morto e 2 feridos. Os feridos foram o condutor de um dos veículos e a garupa da outra moto, uma mulher de 46 anos de idade, que foram socorridos. Quem morreu foi o companheiro da mulher, identificado como José Lima da Silva, que tinha 41 anos de idade. Ele morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao IML de Petrolina. Na PE 218, em Bom Conselho, no Agreste do estado, uma motocicleta bateu em um cavalo, em um animal. O condutor do veículo, o condutor da moto, morreu na hora. Isaquiel Ricardo Silva tinha 27 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru.
Uma mulher morreu eletrocutada em um acidente na própria residência no bairro Santana, em Camaragibe. Tatiane dos Santos Gomes tinha 29 anos de idade. Ela foi ligar um aparelho de eletrodoméstico em uma tomada quando sofreu a descarga e faleceu a caminho do hospital local. Olha, minha gente, faleceu esta madrugada Maria Clara Bezerra. Ela tinha 52 anos, era conhecida como Clarinha, morava na rua Zeferino Agra, em Água Fria. Clarinha, ela era nora do finado comissário Bilguarda. Maria Clara Bezerra Clarinha era esposa de Márcio da Autoescola. Foi uma morte natural. Nossos sentimentos aos familiares de Maria Clara Bezerra Clarinha, que tinha 52 anos de idade e faleceu na madrugada de hoje. Estão de plantão aqui no Hospital da Restauração o comissário Jurandir Paz, o Juba, patrimônio vivo do Córrego Zé Grande, por sinal, está aniversariando hoje. Juba vai ter festa lá no Córrego Zé Grande. Funcionário público assassinado a bala próximo à residência. Segurança encontrado morto em São Lourenço da Mata. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Já são 4 os inquéritos instaurados na Delegacia da Mulher contra um fotógrafo de 25 anos. Quem traz a notícia pra gente é a repórter Natália Hermosa. O assunto veio à tona com o desabafo de uma das vítimas, uma estudante de publicidade de 23 anos, nas redes sociais. Ela acusa o rapaz de abuso sexual, agressão física e tortura psicológica no relacionamento que durou 2 meses. A polícia afirma que o fotógrafo foi alvo de boletins de ocorrência entre os meses de junho e julho deste ano. São queixas de ameaça, injúria, difamação, perturbação do sossego, agressões mútuas e estupro. A universitária foi ouvida novamente nesta quinta-feira pela delegada Anelisa Sobreira, responsável pelas investigações. Ela relatou que foi estuprada, apanhou de cinto, foi ameaçada com faca e obrigada de joelhos a pedir desculpas por coisas que não fez. A jovem de 22 anos acredita que a violência sexual no último final de semana foi premeditada. No sábado, ele me ligou dizendo que ia suicidar, e foi quando eu tentei conversar com ele, dizer que eu não queria o mal dele. Ele pediu ajuda pra mim novamente. Eu fui até a casa dele, e quando chegamos lá, ele disse que a tia dele estava em casa. A tia dele realmente estava, mas quando entramos, que ele estava normal. Eu não sei depois onde ela estava, porque ela não estava mais na hora que eu saí. E foi quando ele voltou para o mesmo assunto, e quando ele viu que eu não iria postar nenhuma foto com ele nas redes sociais, e que eu também não iria prestar depoimento a favor dele, ele me ameaçou com a faca. Ele me deu 3 cinturãozadas e me estuprou, e durante o estupro ele listou as meninas que ele queria ter relações. Depois, porque eu era bonita, mas eu não era a única, me fez me ajoelhar e pedir desculpas para ele pelas coisas que eu tinha feito, e eu só consegui sair de lá porque eu liguei para amiga minha e disse a ele: olha, ela sabe onde eu tô, se eu não sair daqui, alguém vai bater aqui. A solicitação da medida protetiva em favor da universitária, ex-namorada do fotógrafo, está sendo apreciada pela Justiça. Outras 3 pessoas também prestaram esclarecimentos sobre o caso, ontem na Delegacia da Mulher. O suspeito será o último a comparecer na etapa das ouvidas, e a data do interrogatório é mantida em sigilo. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Jurandir Paz é o Juba, comissário do posto policial aqui do Aguenta de Plantão. Está aniversariando hoje, completando 52 anos de idade. Com certeza vai largar e vai se reunir com os amigos, a família, para comemorar o aniversário lá no Córrego Zé Grande. Aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, o Coronel José de Siqueira Silva, o Major Severino Manuel do Nascimento, Subtenente José Moraes da Silva e o Sargento Edilson Emiliano de Andrade. Na rodovia PS7, na divisa de Jaboatão e Moreno, região metropolitana do Recife, 2 elementos foram presos após assaltarem um ônibus da Borborema que fazia a linha Recife-Vitória de Santo Antão. Clauberto Marcos Santos de Lima, 26 anos, e Adriano da Silva Gomes, 27 anos. Com a dupla, foram apreendidos pertences de cerca de 20 passageiros. Os 2 foram levados para a delegacia do Jaboatão dos Guararapes. Foram 9 assaltos a ônibus registrados nas últimas 24 horas. Também houve assalto
assalto aqui pertinho na Avenida Agamenon Magalhães, em frente ao HR, no sentido Boa Viagem. Ônibus da Borborema, linha Setúbal, Conde da Boa Vista. 2 elementos armados de facas roubaram os pertences dos passageiros. Só de uma passageira, os sujeitos levaram R$2.000. Ontem, por volta das 5h45 da tarde, por trás do Fórum da Joana Bezerra, um ônibus da Caxangá foi assaltado, levaram os pertences dos passageiros. O coletivo fazia a linha Teixambá, Joana Bezerra, por volta das 9h50 da noite, pertinho do viaduto Capitão Temudo, na comunidade da Cabanga, no bairro de São José. Ônibus da Borborema assaltado, ele fazia o itinerário PE15 Boa Viagem. Por volta das 10 da noite, foi nas proximidades da Academia da Cidade, na comunidade Ilha Joana Bezerra, que outro ônibus da Borborema foi assaltado. Ele fazia a linha Joana Bezerra, Boa Viagem. Por volta das 9 da manhã, na PE15, nos Botins de Olinda, ônibus do BRT foi assaltado. Ele fazia a linha Pelópolis Silveira, Prefeitura da cidade do Recife, nas proximidades das 11 horas da manhã, no bairro do Salgadinho. PE15 no Salgadinho, Olinda. Outro BRT foi alvo dos marginais. Fazia a linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 6h10 da noite, foi na Avenida Doutor José Rufino que o ônibus da Metropolitana foi assaltado. Os criminosos roubaram os passageiros. O coletivo fazia a linha Jaboatão Parador. E por volta das 8h50 da noite, na Avenida Bibiribe, no bairro do Fundão, o 9º carro assaltado. Coletivo da Globo que fazia a linha Bibiribe Derby, só os passageiros roubados. Portanto, de ontem para hoje, foram 9 registros de assaltos a ônibus. 62 casos foram registrados já neste mês de agosto, e durante o ano, do dia 1º de janeiro até agora, 1.579 registros de assaltos a coletivos. José Cabral de Souza, com 62 anos, residente na Avenida Desembargador José Neves, em Boa Viagem, foi atropelado no dia 30 do mês passado na Avenida Boa Viagem por uma motocicleta e faleceu aqui no HR, onde estava internado. O corpo dele foi removido para o IML. Marcelo Lino da Silva, 49 anos, residente na rua Monte Verde, número 85, no bairro do Arthur Guinhão Paulista. Ele sofreu um acidente, uma colisão entre duas motos, na manhã do último dia 7, terça-feira, na BR-232 em Vitória. Estava internado aqui no HR e também não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi removido para o IML. Sebastião Ferreira da Silva, 57 anos de idade, e Gustavo José Oliveira da Cunha, 61 anos, residentes no sítio Campestre, zona rural de Orobó, sofreram ferimentos durante um desentendimento, um barulho, uma briga, luta corporal, e os dois foram socorridos, um para o Hospital São Luís em Surubim e o outro, Sebastião, para o Hospital Melimoeiro. Douglas Alves Rodrigues da Silva, de 24 anos de idade, residente na rua Ibimiri, na comunidade Jardim Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi baleado na cabeça e na região do tórax, pertinho da residência dele, por um elemento que fugiu numa bicicleta. A informação é de que Douglas já teve passagem no presídio por tráfico de drogas. Ele foi trazido aqui para o Hospital da Restauração em estado grave, gravíssimo. Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Peter Gleison Fagundes dos Santos, de 43 anos, residente na rua Juarez Milé, número 42, no Jiquiá. Ele sofreu queimaduras num acidente, um incêndio na residência, e ele foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. José Adeilton Francisco Dantas de Assis, com 17 anos, residente na rua 1, número 3, na comunidade Pista Preta, no Cabo de Santo Agostinho. Este sofreu uma descarga elétrica, um acidente. Ele foi levado para o Hospital Mendes São Paulo, no Cabo, e de lá foi removido aqui para o HR. Luiz Carlos dos Santos, 45 anos, residente no sítio Campo do Boba, que fica em João Alfredo, no interior do estado. Ele sofreu um ferimento no rosto de um tiro de espingarda disparado, e ninguém informou por quem nem o porquê, e ele foi trazido aqui para o HR. Um homem com cerca de 45 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi trazido aqui para o Hospital da Restauração em estado grave, vítima de um brutal espancamento, espancado e também com pauladas na cabeça, uma agressão que aconteceu na rua Alice Gomes, em Campo Grande. Ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Sandreline Maria da Silva, com 30 anos, residente na rua Doutor Luiz Inácio Pessoa de Melo, 384, em Boa Viagem. Sofreu queimaduras num acidente, um incêndio, e foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração.
Leonardo da Silva Santos, com 18 anos, residente no sítio Massaranduba, em Lagoa do Ouro, interior do estado, foi agredido com pauladas na cabeça e encontrado agonizando dentro da residência num crime de autoria e motivos desconhecidos. O Leonardo da Silva Santos foi trazido aqui para Recife para o Hospital da Restauração. José Severino de Barros tem 70 anos, mora na rua Gastão de Carvalho, 35, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi espancado por marginais na rua Frei Caneca, pertinho da livraria Paulina. Bastante machucado, o idoso José Severino de Barros foi trazido para a emergência aqui do Hospital da Restauração. Edson Pessoa e Silva, 47 anos de idade, residente na rua Belo Oriente, número 108, em Nossa Senhora do Paulista, foi atropelado por um caminhão. O fato aconteceu na rua Olga Macedo, no bairro São Benedito, em Olinda. Foi trazido aqui para o HR e aqui na Restauração, Edson Pessoa e Silva acabou morrendo. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos, faleceu e o corpo foi removido para o IML. Edmilson Ferreira da Silva, 41 anos, residente no povoado Queimada Grande, zona rural de São Bento do Una, sofreu ferimentos num acidente de motocicleta, uma moto com um carro, e ele, o motoqueiro, ficou machucado e foi trazido aqui para o HR. José Edson da Silva, 47 anos, residente na rua Maria Martins, 240, no centro, em Floresta, no interior do estado, transitava numa motocicleta e de repente apareceu na frente dele, na pista, um animal. E o resultado, ele não escapou do acidente, caiu da moto. Devido à colisão, ficou bastante machucado, sendo levado para o hospital de Floresta e em seguida removido aqui para Recife para o HR. José Clóvis Lima de Oliveira, de 74 anos, residente na rua Doutor Milton Pina, 277, no bairro dos Butrins, em Olinda. Ele foi encontrado caído em via pública, passando mal, na rua Padre Nestor de Alencar, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, e foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. Denildo Pereira Brito, com 28 anos, residente na Vila Esperança, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Ele estava indo para o trabalho ontem pela manhã, quando de repente se envolveu num acidente, a motocicleta dele e um caminhão. O fato aconteceu na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Embiribeira, e o Denildo Pereira Brito, bastante machucado, foi trazido aqui para o HR. Vera Lúcia Arcoverde Martins Alves, com 46 anos, residente na rua Professor Lins e Silva, número 16, no bairro da Madalena, foi atropelada por um veículo não identificado. O acidente aconteceu na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho e ela, Vera Lúcia Arcoverde Martins Alves, foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Emerson Nobre de Lima tem 29 anos, mora na Avenida Josélia, em Nova Descoberta. Sofreu ferimentos num acidente na PE 22, na Alameda Paulista, pertinho do condomínio Horizontal. Ele conduzia uma motocicleta e sofreu um acidente com um caminhão. Bastante machucado, ele foi socorrido aqui no HR. Deise Manuele Santos de Oliveira, 28 anos de idade, residente na rua João Batista Araújo Neto, número 55, no Jardim Santo Inácio, no Cabo de Santo Agostinho, se envolveu num acidente entre um carro e um caminhão. O fato aconteceu na PS60, próximo do posto das meninas, lá no Cabo de Santo Agostinho. Foi uma colisão frontal e a jovem Deise Manuele Santos de Oliveira foi trazida aqui para o HR. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Funcionário público assassinado a bala próximo à residência. José Sebastião Nogueira Saraiva, um homem com 47 anos de idade, funcionário público, residente na rua Doutor Marechal Rondon Fonseca, número 109, em Triunfo, no sertão do estado. Foi assassinado a bala pertinho da residência dele por 6 elementos que fugiram em um carro não identificado. A motivação do crime também é desconhecida e o corpo do funcionário público José Sebastião Nogueira Saraiva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. E atenção! Segurança encontrado morto em São Lourenço da Mata.
Um segurança e também atleta de artes marciais que estava desaparecido desde o dia 28 do mês passado. Ele havia saído de casa em Camaragibe com destino ao trabalho em uma fazenda particular no bairro da Várzea. Ele foi encontrado morto ontem à margem da BR-408, pertinho da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. César Silva dos Santos tinha 34 anos de idade. A motocicleta que estava com ele foi encontrada em um matagal em Camaragibe. A polícia continua investigando o caso. Pelo menos até agora, nenhuma informação sobre a motivação do crime e a autoria do assassinato. O corpo de César Silva dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.